Cura divina para o obediente. A mensagem Cura divina para o obediente, Divine Healing for the Obedient, foi pregada pelo irmão William Marion Branham e editada na forma de texto pelo reverendo Gordon Lindsay para a revista A Voz da Cura e publicada posteriormente em um livro intitulado Os Sermões de William Branham. A cura divina é a propriedade pessoal de cada filho crente em Deus. A atitude mental correta para com qualquer das promessas de Deus trará a cura em sua vida. Onde quer que você esteja, se você ama o Senhor, isso torna você um cristão. Mas você não pode amar ao Senhor e fazer as coisas do mundo, pois a palavra de Deus diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João 2,4. A cura divina baseia-se em primeiro lugar na palavra de Deus, em segundo lugar na expiação, em terceiro lugar na sua fé individual. Os dons divinos de cura não dão a ninguém o poder de curar qualquer pessoa que ele escolha. A imposição de mãos para a cura dos enfermos é um ato de obediência ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, dizendo: estes sinais hão de seguir aqueles que creem, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 a 18. A cura não está no indivíduo, é a obediência a um ato, assim como é ser batizado nas águas. No entanto, a água não redime os teus pecados. É o sangue de Jesus Cristo que te purifica de todo o pecado. O batismo nas águas é um sinal externo, mostrando que uma obra interior da graça foi feita. E assim, se você não se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Cristo como seu Salvador, o seu batismo não significa nada. Da mesma forma, quando um homem diz que tem fé e não tiver as obras para levantar-se e agir como ele crê, isso não faz nenhum bem a ele. A fé sem obras é morta, assim como o corpo sem o espírito está morto. Há duas classes de pessoas com que Deus está lidando neste dia. Um deles é o grupo fundamental e o outro é o grupo do Evangelho completo. Na minha maneira de pensar, o grupo fundamental estende a graça para onde ela não pertence. E eu acho que alguns do outro grupo estendem-na para o outro lado. Mas bem no meio da estrada está o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu creio na graça, mas, por outro lado, eu também creio na santidade. Isaías disse que há uma estrada, o caminho da santidade. Qualquer estrada corretamente construída é maior no centro do que é nos lados, para que o lixo possa ser levado. Agora, quando um homem nasce no reino de Deus, ele é colocado bem no meio da estrada, olhando para Cristo, o Salvador. Se ele não prestar atenção, ele vai passar gradualmente para um lado, onde ele vai ficar tão frio e duro, ou ele vai passar para o outro lado, onde ele entra em fanatismo. Mas bem no meio da estrada está o verdadeiro caminho sensato daqueles que obedecem à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. É um Evangelho que você não tem do que se envergonhar. É o poder e a manifestação do Espírito Santo.
Você pode crer em graça demais e entrar no universalismo, fazer qualquer coisa que quiser e você estar seguro. Isso é errado. Outros creem que se você fizer isso ou aquilo, você está cruzando a linha de separação para sempre. Muita gente acha que eles têm pecado contra o Espírito Santo. Tudo que eles precisam fazer é olhar para o seu advogado. Isso é tudo. Deus irá trazê-los de volta para a graça. Que Deus nos ajude a manter o equilíbrio. A cura divina é da mesma maneira. As pessoas dizem que em suas mãos está algum tipo de poder para impor as mãos sobre os enfermos. Eu me diverti recentemente. Havia uma senhora em Sioux Falls que tinha visto as maravilhosas obras do Senhor. Alguém sentado perto dela ouviu a mulher dizer: sem dúvida que é um verdadeiro homem, mas com certeza ele está cheio de magia. Para ela, isso era uma espécie de superstição, como um pé de coelho, etc. Não, não é superstição. É a bênção de Deus. Eles tentaram compreender Sansão. Ele nasceu neste mundo para ser um nazireu. Não era o seu desejo. Era a vontade de Deus que ele nascesse um nazireu. As pessoas tentaram descobrir o segredo do seu ministério. Elas disseram: que tipo de poder tem esse homem? É de uma certa maneira que ele faz a sua oração? O poder de Deus sempre deixa as pessoas perplexas. Nenhuma pessoa neste mundo jamais tem ou jamais descobrirá o poder de Deus. Os mistérios de Deus estão ocultos dos seres humanos. Nós aceitamos isso e cremos nisso. A única coisa que Deus faz é fazer uma manifestação desse poder, e o homem, ao vê-lo, aceita-o. Quando Felipe trouxe Natanael para Jesus, ele foi um pouco crítico, mas Jesus disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ele disse: quando foi que você me conheceu, Rabi? Jesus respondeu e disse-lhe que antes que Felipe lhe houvesse chamado, ele o tinha visto debaixo da figueira. Agora, Natanael poderia ter dito: agora, como é que esse sujeito sabe disso? Mas Natanael não tinha dúvidas. Ele respondeu: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. A mulher no poço poderia ter dito que ele era algum tipo de espiritualista, porque ele foi capaz de dizer a ela que ela estava vivendo fora do casamento. Mas não, ela disse: vejo que tu és profeta. E Pedro, quando ele lhe disse para ir lá e pegar um peixe e obter uma moeda de sua boca e pagar o tributo, ou quando ele disse aos discípulos para irem a um determinado lugar e que haveria um homem carregando um jarro de água indo para o cenáculo, eles podiam ter pensado a mesma coisa. Mas Jesus disse que ele sabia dessas coisas somente quando o Pai as revelava a ele. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer. Porque as coisas que ele faz, também o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. João 5, 19 a 20. Essas mesmas manifestações estão ocorrendo hoje, e os homens ainda se maravilham, tentando entendê-las. Nós temos muita educação ao invés de salvação. É dessa maneira que foi nos primeiros dias. O sacerdote conhecia todas as palavras em latim. Hoje, nós estudamos as palavras, mas nós não conhecemos o autor. Agora Deus está aqui
E até onde Deus está interessado, cada pessoa enferma no edifício está curada. Jesus pagou por esse depósito no Calvário. O povo fundamental olha para os 3 primeiros capítulos de Efésios e crê que eles são filhos e filhas de Deus porque eles creram nele. Se eles simplesmente lessem os próximos 3 capítulos, eles descobrirão como eles devem viver para manter a sua experiência. Depois, há outras pessoas que têm muita fé, mas elas simplesmente não sabem quem elas são. Se elas soubessem. A palavra de Deus é escrita pelo Espírito Santo e está escondida aos sábios e entendidos, mas é revelada aos pequeninos. Ninguém pode compreendê-la, a não ser pelo Espírito Santo. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver. A palavra ver, neste caso, significa entender. Você olha para as coisas que acontecem nessas reuniões e você diz: eu não consigo entender. Você está olhando com seus olhos, mas você entende com o seu coração. Isso me faz lembrar de quando eu era um garotinho, quando eu costumava ir nadar. Eu tinha menos roupas do que todos os meninos. Eu usava um pedaço de barbante como cinto ou suspensório e um prego preso através de meu macacão como botão. Alguma vez você vestiu algo assim? Eu não sou o único menino do país aqui, sou? Vamos ver as mãos daqueles que já usaram o barbante como cinto. Apenas olhe para isso, não é? Quando chegávamos a um pequeno poço para nadar, cada um de nós tentava ser o primeiro a entrar. Eu era geralmente o primeiro porque eu não tinha muitas roupas para tirar. Eu simplesmente puxava o prego e jogava o macacão no ar e lá ia eu. Eu sinalizava para os meninos sobre a temperatura da água. Se eu tivesse 2 dedos, a água estava quente. Entrem! Se eu levantasse um dedo, a água estava fria. Mas, irmão, você não sabia como a água estava até que você mesmo fosse. A mesma coisa é a verdade sobre o batismo do Espírito Santo. Você pode olhar para a manifestação e tentar estudá-la, mas apenas entre. Então você saberá. Isso será uma experiência pessoal. Então você irá entender. Agora, se eu conseguisse alguma vez trazer aquelas pessoas que sabem quem elas são, mas que não têm fé suficiente para preencher o cheque, sacar o depósito que Jesus depositou no Calvário, e depois trazer o grupo pentecostal que tem fé suficiente, mas que não sabe como preencher o cheque, se eu pudesse unir esses 2 grupos, nós teríamos uma igreja de verdade. Você diz que Deus não está fazendo essas coisas hoje. Isso me lembra a história do rapaz que foi colocado na prisão por atirar bolas de goma com estilingue nas pessoas. Sua mãe foi até a cadeia e perguntou o que ele estava fazendo lá. O menino disse que ele tinha sido pego por atirar bolas de goma. A mãe disse: eles não podem fazer isso. Ele respondeu: eles não podem. Eles fizeram isso de qualquer maneira. Você diz: Deus não vai fazer isso. Ele faz isso de qualquer maneira. Prove do Senhor e veja que Ele é bom. A prova se o pudim é bom é comendo do mesmo.